Valendo? Bom, gente, retomando aqui, avançando na nossa linha da marcha do processo, vamos para a audiência, já mencionada, audiência de conciliação ou mediação. O código, ele tem, você já deve ter visto isso na parte geral, ele valoriza muito a conciliação e mediação, métodos extrajudiciais, solução de conflitos, resoluções consensuais. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Quando possível, é melhor que as coisas sejam resolvidas de maneira consensual, porque é melhor para as partes ficam mais satisfeitas, é mais rápido, mais barato e desafoga o judiciário para questões que ele deveria se debruçar. Vocês já viram um pouco de conciliação e mediação, né? Porque no começo do código tem uma parte que fala disso, e aqui a gente então vai ver só a questão da audiência mesmo, né? Não vou voltar em todas as questões sobre conciliação e mediação. Bom, então se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, não for caso de indeferimento liminar, não for caso de improcedência liminar também, não vai ser mais a contestação, a gente vai ter a audiência de conciliação e mediação. Antes, ela vai ser marcada, né, depois do despacho inicial, com prazo mínimo de 30 dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência, ou seja, se o réu for citado e a audiência for dali 15 dias, tem que remarcar. Essa é uma hipótese, vocês devem se lembrar da aula passada, que a gente falou de prazos dilatórios, né? São prazos dilatórios, esse aqui. Bom, o que tem de interessante nesse artigo 334? Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, quer dizer, o conciliador ali tem autonomia para, dependendo da particularidade do caso concreto, falar, vamos suspender a negociação, vamos pensar melhor, vamos voltar. Daqui, no máximo, 2 meses, né? Não pode exceder 2 meses, está escrito ali. A ativação do autor para audiência será feita na pessoa do advogado. Esse artigo, esse parágrafo é desnecessário, porque, né, a regra geral é essa. A audiência não será realizada. Então, quando que a audiência não vai ser realizada? Se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse. Ou seja, vocês viram lá nos requisitos da petição inicial, o autor tem que dizer se ele quer ou não quer a audiência. Se ele falar não tem interesse na realização da audiência, vai ter audiência? Depende do que o réu falar. Por quê? Porque quando o réu, e isso está, enfim, já que vai chegar um artigo aí que vai falar isso, o réu, ele tem que, ele citado, ele vai apresentar uma petição manifestando o seu desinteresse, se ele também não tiver interesse. E só se todas as partes não tiverem interesse na audiência que ela não vai acontecer. Isso, eu particularmente acho isso um pouco exagerado, né? Porque acaba virando aquelas audiências de conciliação do JEC, que você chega lá, você tem acordo. Não, você tem 5 pessoas, tem o autor, o advogado-autor, o réu, o preposto, o conciliador, usando o horário do judiciário, estrutura judiciária, luz, mexeu na vida de 5 pessoas que foram lá para o camarada falar, não. Era só ele ter feito uma petição, né? Mas enfim, a ideia de incentivar a conciliação e mediação é legal. E outra hipótese em que a audiência não será realizada é quando não se admitir a autocomposição. Isso são questões relacionadas a direitos indisponíveis, que a parte não pode renunciar, né? A parte não pode renunciar àqueles direitos constitucionais, de personalidade. Mas na prática mesmo, quase todos os direitos admitem autocomposição. Eu tenho dificuldade em enxergar uma hipótese em que não se admite autocomposição. Por quê? Porque mesmo que o direito foi renunciável, mesmo que o direito foi indisponível, a execução dele, a forma de cumprimento desse direito admite. É o caso clássico aqui dos alimentos, né? Alimentos são renunciáveis, indisponíveis e blá blá blá. Você pode negociar as parcelas, você pode negociar a forma de cumprimento. Então, esse segundo tem uma aplicação bem pequena. Bom, então o autor indica na petição inicial e o réu deve fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contada da data de audiência. Ou seja, ele é citado, não está rolando o prazo de contestação dele ainda, está todo mundo esperando a audiência.
Até 10 dias, ele tem que ser citado com pelo menos 20 dias, e então até 10 dias antes ele protocola uma petição dizendo não quero audiência. Se ele não protocolar essa petição, vai ter audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsórcios. Ou seja, se tem 10 partes, 9 não querem e não manifestar os interesses, os 10 caras vão ter que ir lá. A audiência de conciliação pode se realizar por meio eletrônico. Isso aqui é bem interessante. Eu não conheço, se alguém conhecer aí um fórum aí que já tem algum lugar que esteja começando isso. Eu acho que isso é uma norma meio futuro, assim, né? Fazer uma audiência por Skype. Isso costuma acontecer em arbitragem. É uma coisa legal, assim, mas eu acho que para o futuro, eu não vejo isso hoje acontecendo. O não comparecimento injustificado do autor, e esse parágrafo é bem importante, gente, ou do réu, a audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou Estado. Ou seja, se as partes não forem, elas vão ser multadas com até 2% do valor da causa ou do valor econômico pretendido, que normalmente é o valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de advogados, professores. A parte pode constituir representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. E a autocomposição obtida tem que ser reduzida a termo, e aí o juiz homologa por sentença, e se isso acontecer, todo mundo fica feliz, acabou o conflito, e o processo vai para o arquivo. E aqui uma regra de organização que não importa muito, que é a pauta das audiências tem que ser organizada respeitando o intervalo de 20 minutos entre as audiências. Felipe, esse parágrafo 8º é inquisitório, né? Quem? O parágrafo 8º. Porque se a parte não quer comparecer, não comparece, basta, sei lá, presumir que ela não quer acordo. Então, mas é porque a audiência, por isso que eu disse, não disse agora, mas eu disse no começo, a audiência é quase obrigatória, porque todo mundo tem que dizer que não quer. Porque se a parte não aparecer, pode ser que a outra queira, e aí vai ter que marcar audiência e ela vai ter que ir lá. Mas acordo para acontecer, os dois têm que querer. Se concordo, foi exatamente o que eu falei. Mas, enfim, um exagero. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu já ouvi dizer que tem juiz que não está aplicando essa audiência aí. Também é errado, né? Se eu falei, mandou, tem que cumprir aí. Tipo, o caso que a pessoa nem tinha sido citada, eu mencionei uma semana de precedência, a juíza não analisou, eu tive que ir. Mas se a pessoa não foi citada, não tem os 20 dias. Então, não tinha sido citado, não tinha sido citado nada. Eu peticionei e falei, não, aliás, a citação tinha sido endereço errado, ou citação. E aí peticionei informando isso. Como é que outra pessoa chegou lá? Não, eu tive que ir com o autor só, porque por medo de tomar multa. Decidiu em tempo por medo de uma multa. E sendo que a citação não tinha corrido. E o juiz não decidiu o pedido de cancelamento do pedido. Você foi prudente, parabéns pela... De medo. Não é total, é isso. Dele perder o dia de trabalho. Bom, importante, eu já falei isso, mas repetimos, porque isso é bem importante, a audiência realizada antes da resposta do réu, então, em regra, a citação não deflagra mais o prazo para contestação. E aí, de audiência de conciliação e mediação é só isso. Não tem dúvidas? A gente entra então na resposta do réu, onde a gente vai ficar falando por um bom tempo. Resposta do réu, contestação. Contestação, gente, é um ônus do réu. Não sei se alguém já explicou para vocês o que é ônus. Ônus é uma posição jurídica das partes. Ela é diferente de dever e ela é diferente de faculdade. Ela é meio que um meio termo aí entre a faculdade e o dever. Ônus a definição clássica de ônus é o imperativo do próprio interesse. O que é isso? É, de certa forma, uma faculdade, quer dizer, a parte pode não contestar, ninguém vai não dever da parte contestar. Ela pode ou não, mas se ela não contestar, ela vai sofrer algumas sanções dentro do processo. Isso é o ônus de recorrer. Ou você recorre, isso é do seu interesse. Se você não recorrer, você vai sofrer a preclusão ali da sua decisão. É diferente de uma faculdade, quer dizer, uma faculdade não tem ônus. Por exemplo, uma faculdade processual, sustentação oral. A parte pode fazer ou não. Se ela
não fizer, ela não vai sofrer nenhum gravame por conta disso, né? E é diferente do dever, né? O dever é aquela coisa realmente impositiva, quer dizer, a parte tem o dever de não litigar de má fé. Se ela litigar de má fé, ela tem uma sanção, assim, porque ela não pode, né? O ônus é o imperativo do próprio interesse, então, e a contestação, assim como os recursos, são imperativos do próprio interesse das partes. A contestação mudou muita coisa no novo CPC. Vocês que trabalham na área já devem saber, quem não trabalha vai aprender agora. Agora, uma regra da concentração de todas as defesas em um único ato. O que é isso? Vocês, quando estudaram na faculdade, vocês viram que tinha contestação, tinha a réplica, tinha exceção de competência, exceção de suspeição, impugnação do valor da causa, impugnação de justiça gratuita, e mais um monte de exceções, etc. Agora você faz tudo mesmo na contestação, salvo a exceção de impedimento e suspeição do juiz, que deve ser alegado em petição autônoma no prazo de 15 dias do conhecimento do fato. Fora isso, tudo na contestação, inclusive a reconvenção. Por isso que agora, antes a gente falava respostas do réu, né, que ele podia apresentar milhões de respostas, agora é só a contestação mesmo. E a reconvenção ainda, que tem uma certa autonomia, embora dentro da mesma peça, né? São 3 tipos de alegações que podem ser feitas na contestação, né? A gente vai passar agora um bom tempo falando delas. Preliminares, que são defesas processuais, defesas de mérito, que são defesas relacionadas, né, ao mérito da causa, e reconvenção, que seria um pedido, seria uma demanda dentro do processo já inaugurado. Vamos ver agora então cada uma dessas. Não, primeiro continuamos sobre algumas generalidades da contestação. Prazo, 15 dias. Defensoria sempre vai ter prazo em dobro. Termo inicial, quando começa a correr o prazo, né? Da audiência de conciliação ou mediação infrutífera, porque se ela for frutífera, o processo acaba. Se ela for infrutífera, dali começa a correr o prazo para contestação. E se não houver essa audiência, né? Conta do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo réu. No caso de o autor também ter manifestado desinteresse, né? Porque se o autor manifestar desinteresse, vai ter audiência. E na forma do artigo 231, nos demais casos, é da juntada do mandado de citação, no caso de não ser marcada audiência de conciliação e mediação, que é uma hipótese muito pequena, como a gente já viu. Na hipótese 2 aqui, que é no caso do pedido de cancelamento, no caso de não vai ter audiência de conciliação e mediação, porque tanto o autor quanto o réu pediram para não ter audiência, no caso de litisconsórcio passivo, ou seja, mais de um réu, o prazo para cada litisconsórcio contestar começa a partir do protocolo do seu respectivo pedido de cancelamento de audiência. Eu acho essa regra muito estranha. E eu não sei como eles vão resolver isso na prática. Por quê? Pensa bem. Você tem 2 réus. Você tem uma audiência dali em 30 dias. Você vem e você protocola o seu pedido hoje, que você não quer ter audiência, que você não tem interesse. Dali começa o seu prazo. Só que você não sabe o que o outro réu vai falar. E se ele daqui 15 dias, depois do seu prazo de contestação, disser que tem interesse? Então você vai ter contestado antes da audiência. Por enquanto é isso que o código está falando. Não sei como a jurisprudência vai resolver esse caso, mas é aí uma coisa que o nosso legislador não pensou. Ou pensou e mandou um foda-se. Caso não haja audiência e houver litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em face de litisconsórcio ainda não citado, o prazo começa da data da intimação da decisão como homologada de desistência. O que é isso? Tem um autor, tem 2 réus, o autor manifestou desinteresse, o réu manifestou desinteresse, só que o outro ele não foi citado. Ou seja, o processo está pendente esperando o outro réu ser citado para marcar a audiência. O autor vem e desiste da ação em face desse outro réu. Ou seja, tem 2 partes que manifestaram desinteresse. Não vai ter audiência. Logo, não vai ter audiência. Quando começa o prazo da intimação da decisão que homologar essa desistência. Legal? Aí, vamos para defesas preliminares, também chamada de defesa indireta processual.
Indireta por quê? A gente fala defesa direta e defesa indireta. O que é defesa indireta? É a defesa que, sem atacar o mérito, sem negar as afirmações do autor, visa impedir o julgamento favorável ao autor. Quer dizer, o autor, ação lá de novo, de acidente de carro, está pedindo uma indenização por danos materiais. Ao invés do autor falar, olha, não cabe indenização por isso, ele fala, olha, está faltando aí, a sua petição inicial é inédita, está faltando uma condição da ação, o mérito não vai ser julgado. Então é uma defesa indireta. Aqui eu coloquei o artigo 337 aqui, mas eu coloquei de um em um os slides para ficar mais fácil da gente analisá-los e fazer alguns comentários. Primeiro, preliminar, então, é a inexistência ou nulidade de citação. A gente já viu isso na última aula, né? Falamos muito de citação, enfim, não tem muito o que falar mais. Incompetência absoluta ou relativa e relativa. Vocês já viram competência, também não vou falar da competência, mas aqui tem algumas coisas bem importantes para a gente falar. Primeira coisa, tá verdinho aí o relativo, né? Porque o verdinho é sempre novidade. Antigamente, incompetência relativa era alegada em exceção de incompetência e incompetência absoluta em preliminar de contestação. Acabou isso. Agora é tudo em preliminar de contestação, muito melhor, muito mais fácil, ninguém vai se confundir. Mas tem uma coisa interessante agora também. Imagina que o réu mora em outro foro, sei lá, no processo aqui em São Paulo, o réu mora em Minas. Ele pode, se ele for alegar incompetência, seja absoluta, seja relativa, ele pode ajuizar a exceção não, né? A contestação com essa alegação de competência no foro do seu domicílio. Por quê? Porque se o autor tiver errado e realmente o foro competente for o foro do domicílio dele, você estaria prejudicando o cara que teria que se defender em outra cidade, sendo que o certo seria que a ação fosse ajuizada na cidade dele, né? Faz muito sentido essa regra. Como é que essa contestação vai ser processada? Se o autor tiver sido citado por carta precatória, quem vai receber a contestação vai ser o juiz da precatória, não tem segredo. Se ele for citado por correio, a contestação dele vai ser distribuída ali no foro dele, por distribuição normal, e aí o juiz avisa o outro dessa alegação de incompetência. Deixa eu ver como é que é aqui. E com a imediata remessa para o juiz da causa, que vai julgar a incompetência. Se a incompetência for reconhecida, o juízo para o qual a contestação foi distribuída, ou o juízo que tramitou a carta precatória e que também, né, recebeu a contestação, ele já vai ser o juiz prevento para julgar aquela causa. Se houver esse tipo de alegação, o processo é suspenso, quer dizer, alegou a incompetência absoluta relativa, suspende o processo. Está no parágrafo 3º, inclusive a audiência de conciliação ou de mediação. E isso também é uma coisa um pouco estranha. Por quê? Eu não sei como a jurisprudência vai se portar diante disso. O prazo para contestação começa depois da audiência, certo? Se você tem que alegar incompetência na contestação, certo? Você vai ter que ir na audiência antes de alegar incompetência, ou você vai ter que apresentar a contestação antes da audiência, mas... Entendeu? Então tem um problema aí. A jurisprudência vai decidir como é que vai lidar com isso. O código não tem solução para isso. Definida a competência, o juízo competente vai designar então a nova data para a audiência de conciliação ou mediação. Terceira preliminar, grande novidade, incorreção do valor da causa, que antes era alegada por impugnação ao valor da causa. Outra novidade, que já comentamos, a possibilidade do juiz corrigir de ofício, ainda que não alegado pelo réu. Preliminar de inépcia da petição inicial, e aí já falamos de inépcia, mas só para relembrar o que é inépcia.
faltar pedido, causa de pedir, pedido foi determinado, salvo nas hipóteses em que o código permite, se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou se os pedidos forem compatíveis entre si, salvo nas hipóteses de cumulação alternativa ou subsidiária de pedidos. Perempção. O réu pode alegar também perempção. Vocês sabem o que é perempção? O que é, Ana? Na terceira 3 vezes uma mesma ação não dá certo. Aí a quarta vez já não. É isso. Exatamente. Tecnicamente se o autor abandonar a ação por 3 vezes, não é qualquer né? Mas se eu ingressar com a ação não dá certo. Não dá certo porque não dá certo. Porque Foi julgado improcedente? Não, julgado improcedente foi escolha julgada, você não pode entrar de novo. Foi uma questão formal. Faltou um requisito, você tem que corrigir o requisito para entrar para lá de novo. E se eu fizer isso 3 vezes? Dá permissão. Então, mas aqui não. Porque você vai ter que corrigir os requisitos e sabe, nunca vai acontecer. Você não vai errar todos os requisitos. Assim. A perempção é quando você abandonar a causa. Eu nunca vi perempção também, se alguém tiver visto. Por 3 vezes o autor abandonar a causa. Aí ela é extinta por perempção. E o que é o abandono da causa? Está aqui embaixo. Por não promover atos de diligência que lhe incumbiu, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Eu não conheço um autor que tenha ajuizado 3 ações e tenha abandonado as 3 por 30 dias. Você conhece? Ação de alimentos. Tá. Você tinha isso, legal. Então, isso acontece muito em ação de alimentos. Mas como a Cileia disse. Mas aí, ação de alimentos, que é um direito indisponível, tem perempção. Por não promover atos de dias que eu julguei, o autor vai na casa de dias. Não tem perempção. Até porque alimentos nem transito em julgado, né? Então não existe perempção nessa alimentos, cara. Pô, é que me pegou de surpresa aí o argumento. Parabéns. Não, na verdade, o alimento assim, a prestação. É porque a ação de alimentos, na verdade, a ação de alimentos ela sempre vai ser diferente da outra. Não vai ter perempção também, porque ele desiste de uma ação de alimentos, mas a próxima ação de alimentos que ele for entrar vai ser uma ação diferente, porque ele vai estar cobrando parcelas diferentes. Então, assim, são pedidos sempre diferentes. A relação de alimentos é uma relação muito dinâmica no tempo, ela está sempre se renovando, tanto que não transita, que você pode pedir revisional. Pode falar que não transita em julgado, tecnicamente transita, mas na prática não transita em julgado, então realmente, esquece o que eu falei, galera, muito difícil ter uma perempção na ação de alimentos também. Litispendência. Litispendência, essa definição do parágrafo 1º do artigo 337 é horrível, verifica-se a litispendência após julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Tecnicamente horrível essa definição. Mas do parágrafo 3º está um pouco melhor, mas também está ruim. A litispendência é quando se repete a ação que está em curso. Quer dizer, o que é litispendência? Eu tenho um processo em curso e eu vou e ajuizo um processo idêntico. Idêntico, como é que se sabe que um processo é idêntico? De novo, partes iguais, pedido igual e causa de pedido igual. Por que existe essa exceção de litispendência, né? Imagina 2 processos tramitando iguais. Né? Não, o primeiro processo vai ser o prevento e extingue o segundo. E continua o primeiro. Coisa julgada é um fenômeno posterior à litispendência, né? Quando um processo idêntico já foi julgado. Ou seja, já vai ter uma coisa julgada a aquele respeito, você não pode propor a demanda. Vamos estudar muita coisa julgada na aula aqui, então aguardem. Conexão. Conexão, acho que vocês já viram uma causa de prorrogação de competência. Acho que você deve ter tido isso na aula do Paulo. Só para lembrar, reputa-se conexa 2 ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedido, ou seja, ações com pedidos iguais, mas causa de pedido diferente, aquela hipótese que a gente viu, né, elas são conexas, ou ações se elas são ajuizadas separadas, né? Ou ações com a mesma causa de pedir, pedidos diferentes,
também são conexas. Quer dizer, aqueles exemplos que eu dei do sujeito que, por um acidente de trânsito, ele ajuiza uma ação pedindo danos morais e em seguida uma pedindo danos materiais, não são conexas. São reunidos por decisão conjunta, aplica-se o caput à execução de título extrajudicial, ação de conhecimento relativo ao mesmo ato jurídico, as execuções fundadas no mesmo título executivo, e aqui tem uma terceira hipótese de conexão, que é uma hipótese mais abrangente que essas hipóteses que eu já falei, que é quando se pode gerar risco de prolação de decisão conflitantes ou contraditórias, mesmo sem essa conexão técnica do caput, né, quando o pedido ou a causa de pedido forem conjuntos. Na hipótese de conexão, a união dos processos se dará no juízo por evento. O que é o juízo por evento? Segundo o artigo 59, o juízo por evento é aquele da primeira demanda. E qual é a primeira demanda? A que teve o primeiro registro ou primeira distribuição. Isso é uma alteração também no código passado, era do despacho para citação, salvo engano. Mas agora é do registro de distribuição. Incapacidade de parte, ainda só para retomar, estamos nas preliminares que o réu pode arguir. Essa é uma parte não muito legal da aula, eu admito, mas já está acabando. Incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização. Isso tudo pode ser resumido em falta de pressupostos processuais subjetivos, né, aqueles pressupostos da parte. Quer dizer, o que é incapacidade da parte? Tanto a incapacidade postulatória quanto aquelas questões de incapacidade, que vocês também, sei que vocês já viram, eu lembro que eu vi o material. O menor, precisa de representação, curatelado, toda aquela história. Necessidade de representação, assistência, né? Defeito de representação. O que é esse defeito de representação que esse artigo fala? Artigo 75, ele trata das hipóteses de representação. O Estado, pelos seus procuradores, município, pelo seu procurador, massa falida pelo administrador judicial, a herança adjacente pelo procurador. Então, assim, quando houver uma falha nessa representação, o cara pode não ter uma procuração ou falta de autorização. Falta de autorização, o que é? Um exemplo clássico, falta de outorga marital ou uxória, que é aquela hipótese de que quando os cônjuges, que o outro cônjuge tem que autorizar, que o cônjuge mitigue algumas espécies de ações e tal. Eu pesquisei os outros exemplos, mas eram todos os exemplos do direito societário, então é melhor nem falar, porque não importa pra gente. Convenção de arbitragem. O réu tem que alegar a existência de convenção de arbitragem sob pena de preclusão. Isso é uma das únicas matérias, isso e a competência relativa, né? Que se ele não alegar a competência relativa, a competência prorroga. Se ele não alegar a convenção de arbitragem, ele perde esse direito também, e aí o juízo arbitral vai ser no juízo estatal. Coloquei aí para vocês, não sei se já tiveram isso, a diferença, né, de o que é convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem é gênero, do qual são espécies a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Sendo a cláusula compromissória aquela anterior ao conflito, quer dizer, a gente faz um contrato aqui de negócios com uma cláusula dizendo que eventuais litígios serão resolvidos no juízo arbitral, mas pode ser que o litígio não ocorra. E o compromisso arbitral é aquele posterior ao conflito. Temos um conflito e a gente fala, ao invés de usar uma petição inicial, a gente fala, vamos levar o nosso conflito para o juízo arbitral porque vai ser melhor. Isso é um compromisso arbitral, celebrado depois do problema. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Aí tem uma pergunta, né? Condições da ação, uma interrogação, porque tem aquela questão, se já viram isso, né? Então eu não vou entrar no mérito de o que é legitimidade e o que é interesse. Tem aquela questão se persiste a categoria das condições da ação, já que o código não fala mais disso, ou se são todos agora pressupostos processuais. Não tem resposta certa, você já deve ter tido isso na aula com o Paulo. Bom, então aqui, ausência de legitimidade e de interesse. Sobre a ausência de legitimidade tem uma coisa importante para falar, que está aqui. Correção do polo passivo da demanda. Novo CPC, gente, ele
inovou completamente nessa questão do trato da ilegitimidade passiva. No CPC anterior tinha a nomeação à autoria, uma hipótese de intervenção de terceiros, bem restrita à questão de detenção, não importa mais, porque isso não existe mais. Agora, o procedimento é esse aqui que a gente vai comentar e serve para todas as hipóteses de legitimidade passiva, ou seja, muito mais amplo do que a nomeação à autoria, bem melhor. Se o réu alegar na contestação, então que ele é parte legítima, fala, isso não é comigo não, amigo. O juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para substituição. Ou seja, o réu alegou isso, o autor pode emendar a petição para substituir. Quando o réu alegar a legitimidade, ele tem que indicar quem é o sujeito passivo da relação, se ele souber, óbvio, né? Ele também não vai adivinhar. E nesse caso de o autor aceitar, ele vai reembolsar as custas e vai pagar honorários para o réu, mas ele vai pagar um valor bem menor, então para ele é de 3% a 5%, então para ele é vantagem ele já resolver esse problema logo. Se ele aceitar, no prazo de 15 dias, ele vai alterar a petição inicial para substituir o réu e ele pode também alterar a petição inicial, não para trocar de réu, mas para incluir o novo réu como litisconsorte passivo. Ou seja, o réu que achou que fosse se livrar dessa, ele indicando o outro, ele pode se ferrar e virar amigo do outro, dedo duro e o dedurado no mesmo polo. Aí eu sistematizei, na verdade eu copiei do Tucci essa sistematização, diz ele que existem 4 opções para o autor ante a alegação de ilegitimidade formulada pelo réu. Né? Retomando o que eu já falei, recusar a indicação feita pelo réu. Nesse caso, o réu inicial vai continuar na demanda e aí vai ser conta e risco do autor. Se ele ganhar, ganhou. Se ele perder, perdeu. Ele pode aceitar a indicação feita pelo réu, providenciar a emenda e arcar com a sucumbência na forma do 338, que é aquela sucumbência menor. Ele pode, e aqui é uma opção interessante que não estava na lei, até por isso que eu coloquei isso aqui. Não está na lei, mas precisa interpretar um pouco a lei para chegar nessa opção. Ele pode aceitar a arguição de legitimidade, mas pode desprezar a indicação do réu e emendar para colocar um terceiro, entendeu? O réu fala, a Débora fala, não sou eu, é a Renata, aí o autor fala, não é a Renata nada, eu vou colocar a Francisca. Pode. Terceira opção, e a quarta opção, aceita e coloca os dois. Entendeu? Tem um autor e um réu. O réu alega legitimidade, fala, isso não é comigo não. Isso é com a Renata. Mas o autor, ele olha bem e fala, cara, não é com ele mesmo, ele está certo, mas não é com a Renata também, é com a Denise. Ele vai falar para a Denise. Vale. Legal? Entendeu? Vale, mas aquela parte que ele falou que o réu também entra. Não, mas aí isso é a quarta opção. Ele pode aceitar parcialmente a indicação e aí incluir os dois. Pode falar. Ação de redução de condomínio. Quando, por exemplo, o imóvel era meu, eu tive da ela, só que aí o condomínio entrou com ação contra ele, Xane. Aí, na verdade, eu vou e informo que não vendi o contrato para ela, mostro para o juiz que troca o colo. Mas vamos supor que ela vendeu para terceiro ainda e o autor vai, olha, nem é ela, é a próxima ainda. Aí ele vai falar pro outro. Pode, tá valendo. Obrigado pelo exemplo, Cristiane. Falta de calção ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Tem 2 exemplos aqui que, no caso do autor, o brasileiro, o estrangeiro residir fora do Brasil, ele tem que deixar uma calção aqui para garantir, enfim, a cumprimento do processo depois, se ele não tiver imóvel no Brasil. Artigo 83, artigo 486. No caso de extinção sem julgamento do mérito do processo, que a Renata estava falando agora. A extinção do processo sem julgamento do mérito não obsta a repropositura, desde que
primeiro, seja corrigida o equívoco. Segundo, ele prove que ele pagou as custas do processo anterior. Então essa aqui é uma das hipóteses de falta de caução ou outra prestação. Indevida concessão de benefício da justiça gratuita, deveria ter colocado em verde, porque também é novidade. Não há mais o procedimento de impugnação. Vocês já tiveram aula de justiça gratuita com o Daniel, né? Eu também não vou falar de justiça gratuita. E aqui a gente chega então na defesa de mérito. Acabamos a defesa processual. Vamos entrar numa parte menos chata da aula. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de falta de direito, especificando provas. Primeiro, essa especificação de provas, mesma crítica do processo de prova inicial. Ainda não é o momento, ainda não tem como saber, mas você vai e protesta por todas as provas, direito admitido. Se você tiver que fazer uma contestação na sua prova de defensoria, coloca lá esse pedido, porque vai valer alguns décimos, embora na prática ainda não sirva para nada. O momento de especificar provas de verdade lá na frente. Regra de contestação, concentração da defesa, no sentido de que a parte tem o ônus de alegar todos os argumentos favoráveis a seu favor nesse momento. Não vai ter outra oportunidade. E aqui um princípio muito importante da defesa. Ela tem que propor ela pode propor todos os meios de defesa. Isso vale para inicial também. Mas aqui na contestação, onde isso fica mais evidente, ela pode se defender de todos os meios, ainda que contraditórios. Quer dizer, ela pode falar, olha, esse contrato não é meu não, mas se for meu, eu paguei. Se eu paguei, se achar que eu não paguei, ele é indevido. Ele cabe uma sequência de argumentos contraditórios entre si. Isso não é malandragem, isso é ampla defesa, né? Você não sabe qual argumento que vai convencer o juiz, o corolário da ampla defesa, né? E os juízes, né, admitem isso tranquilamente. Oi? Pode continuar? Ah, tá. Aí aqui a gente chega numa parte bem importante da contestação. O ônus, o chamado ônus da impugnação específica ou da impugnação especificada dos fatos. Ou seja, vou montar um pouquinho. O réu, na contestação, ele tem que impugnar expressamente todos os fatos constitutivos de direito do autor. Fatos constitutivos de direito do autor são fatos que ele alegou na inicial para reivindicar o seu direito. Ele tem que impugnar todos os fatos que ele quiser, óbvio, mas os fatos que ele não impugnar serão admitidos como verdadeiros. Ou seja, o autor falou, vamos voltar no nosso exemplo do acidente de carro. O autor falou que o autor falou que o réu passou no sinal vermelho. Se o réu não impugnar isso e falar, olha, eu não passei no sinal vermelho, isso vai ser uma verdade dentro do processo. Depois a gente vai ver que tem algumas formas aí de contornar isso se houver um vício. Mas a regra é que esse ônus existe. Então, na contestações de vocês, tomem cuidado para impugnar tudo que o autor falar. Vai ter umas hipóteses. Aí, vamos discutir um outro, só um minuto. Tá. Tem esse final? Não. Esse final aqui deixa que eu vou falar depois. Tá. Existem exceções nesse ônus, a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos trabalhar melhor, um pouco melhor esse ônus aqui. Então, diante de um fato alegado pelo autor, o réu tem três opções. Ele pode admitir um fato, falar, ó, isso mesmo, passei sinal vermelho. Ele pode ficar quieto, não falar nada sobre isso. E ele pode negar. Se ele negar, ele vai controverter esse fato. Se ele admitir, o fato vai ser incontroverso, isso é óbvio. E se ele ficar quieto sobre isso, vai incidir o ônus da impugnação específica. E esse fato vai ser verdadeiro dentro do processo. Fatos incontroversos são chamados pela doutrina de pontos e fatos controvertidos de questões. Isso é uma terminologia do Carnelucci, que o Dinamarco gosta muito. E, enfim, vai que isso caiu aparece em algum lugar, é importante vocês saberem. E
apenas alegações sobre fatos estão sujeitos ao ônus da impugnação específica. Isso é importante também. A alegação de direito é mesmo brocar sempre, iura not cura. Você não precisa... o réu não tem o ônus de impugnar o direito do autor. Aqui eu fiz uma tabela. Diante de um fato alegado pelo autor, então, o réu pode admiti-lo. A consequência é que o fato vai ser um fato incontroverso. Você passou o sinal vermelho, passei mesmo. Fato incontroverso, isso é um ponto. Ele pode ficar quieto, você passou do sinal vermelho, o réu não fala nada, o fato vai ser incontroverso por força do ônus da impugnação específica dos fatos. E ele pode negar. Hipótese em que o fato vai ser controverso, e aí, fato controverso, ele vai ser objeto de prova. A grande consequência disso, do fato ser incontroverso ou não, é que o fato incontroverso não é objeto de prova, o fato controverso é objeto de prova. E lembrar das exceções do inciso 341, que são essas que a gente vai falar agora. Inciso 341, artigo 341, inciso 1º. Não vai incidir esse ônus se a respeito dos fatos não for admissível a confissão. O que é? E aí vamos lá para o artigo 392 para entender quais são os fatos que não são admitidos confissão. Fatos relativos a direitos indisponíveis. Por que não incide esse ônus? Porque se você não pode nem confessar com uma atitude ativa, uma atitude comissiva, quanto mais fica quieto e tomar a consequência da confissão, né? Então é bem lógico isso. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. O que é isso? Vocês sabem que existem atos que eles exigem instrumentos, normalmente instrumento público. Artigo 406 CPC. Quando a lei exigir instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir a falta. No caso do imóvel, um valor acima de qualquer valor, mas quase todos os imóveis, precisa de instrumento público. Então, se o réu alegar propriedade inicial, o autor alegar propriedade inicial, não trouxer o instrumento público, isso vai ter que ser objeto de prova, mesmo que o réu não conteste aquilo. Então, não incide o ônus da impugnação específica aqui. E se os fatos estiverem em contradição com a defesa considerada em conjunto. Quer dizer, isso aqui é um abrandamento da regra, né? Eu não impugnei especificamente aquilo, mas pelo conjunto da defesa extrai-se que aquele fato não é bem assim, então a presunção de veracidade não existe. Parágrafo único, esse parágrafo é bem importante, porque tem um defensor público aí, um curador especial. O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo, que é o cara que faz às vezes de defensor público quando não tem um defensor público, caso do convênio, a OAB e tal, e ao curador especial. Por quê? O curador especial por quê? Porque o curador especial, vocês lembram que é aquele sujeito que atua no processo quando o réu não foi encontrado, ou seja, como é que ele vai saber que o fato é verdadeiro ou não? Essa é a famosa contestação por negativa geral. O que é a contestação por negativa geral? Nada mais do que uma contestação sem o ônus de impugnar todos os fatos. Ele vai e fala, impugna tudo aí, tudo mentira. Bom, é isso. E por que o defensor público? Aí tem um problema. O pessoal da Defensoria Pública não gostou muito disso. Porque ele falou, por que eu tá achando que eu sou... sou pior que você? Não é assim. O pessoal entendeu isso como de menosprezo à profissão e à instituição. Sei lá, foi uma boa intenção colocar isso e tal. Então tem uma polêmica aí. Tem gente que acha que isso é legal e tal. Mas tem bastante gente, inclusive o Daniel Sveber, que deu aula para vocês, salvo engano, eu lembro dele, que ele deu aula na FMV quando estava fazendo concurso. Eu acho que ele chegou a comentar isso aí, que o pessoal tem interpretado isso como não se aplica ao defensor público quando ele atua como curador especial, que a regra é que o curador especial é o defensor público, né? Porque realmente não faz muito sentido, né? O defensor não tem contato com a parte, ele tem perfeitas condições de negar, de impugnar ou não os fatos, a menos quando ele só quando ele atua como curador especial. Oi? Sim, só quando ele atua, porque no processo
civil, o defensor não... Acho que ele falou isso, não. Ele falou, ele não assume um caso assim, tipo, não chega no fórum e sai contestando as coisas. Uma parte tem que procurá-lo, ou o juiz tem que mandar para ele, mas aí ele atua como curador especial. Então, assim, ele teve contato com a parte contou a história dela para ele, né? Mas... bom, aí eu coloquei uma pergunta aí para vocês. Vocês acham que essa presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica é uma presunção absoluta ou relativa? Yes. Bom chute. Relativa. Vocês estão certos, né? Absoluta é aquela que não admite prova em contrário, né? Não dá. Exceções doutrinárias à presunção de veracidade dos fatos não contestados. Aí a doutrina também, além de, pode já está um pouco mais, já ter abrandado um pouco isso, a doutrina também vem abrandando isso. E o Dinamarca fala da ausência de verossimilhança das alegações. Ele cita exemplo, o sujeito narrou na inicial que era mágico, cortou uma mulher no meio, e aí o sujeito impunindo, o juiz é obrigado a aceitar essa alegação. E aí tem outro exemplo do Bedak, que ele diz que, se embora não impugnados os fatos, for possível extrair do comportamento do réu em processos incidentes, ou mesmo na reconvenção, a contrariedade aos fatos narrados. O que é isso? Pode ter dois processos tramitando conjuntamente, certo? Cautelar, processo principal ou um processo conexo. Nesse processo aqui, o réu ou não contestou, e aí vai ser revelia, que a gente vai ver daqui a pouco, que é muito parecido com esse ônus da impugnação específica, ou ele esqueceu de impugnar um fato, mas naquele outro processo, ele diz que aquele fato é mentira, aquele fato não ocorreu. Você vai considerar uma presunção de veracidade de um? Não. Então, entende-se que nesse caso também abranda-se essa presunção. Deixa eu ver isso aqui. Bom, tá. Continuando então. Existem, agora acabamos então a defesa direta de mérito. Bom, acho que eu não sei se eu falei isso, mas essa questão do ônus da impugnação específica, ela incide sobre a defesa direta de mérito. O que é a defesa direta de mérito? A negação daquilo afirmado pelo autor. Você não bateu no meu carro, eu não bati nada. Essa é a defesa direta de mérito. E tem a defesa indireta de mérito. Defesa de mérito pode ser também, eu coloquei o termo aqui no slide, mérito é sinônimo de substancial. Defesa substancial de mérito ou defesa substancial ou defesa de mérito. Defesa de mérito indireta. Aquela em que o réu não nega o fato constitutivo do direito do autor, mas alega fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. E aí aqui a gente já vai ver o que são esses fatos. Fatos impeditivos, fatos anteriores ou simultâneos ao fato constitutivo do direito do autor. Coloquei um exemplo aí, uma demanda de cobrança de um contrato. O réu alega, olha, bom, esse contrato aí existe, mas ele teve um vício na sua formação, eu fui coagido, enfim, aqueles vícios lá do Código Civil. Então esse contrato é inexigível, ele não está negando, ele não é uma defesa direta. Ou então, uma condição suspensiva ainda não verificada, lá no contrato estava escrito que o valor só ia ser devido, ser implementada uma condição que ainda não se implementou. Isso é um fato impeditivo. Fato extintivo é posterior, coloca fim a um direito, quer dizer, pagamento, satisfação. Está me cobrando uma dívida, eu já paguei. Né? Eu tenho para guardar isso, uma vez um professor usou um exemplo, é um pouco ruim o exemplo, mas feio o exemplo, mas é bom para guardar. O fato impeditivo é um aborto, né? Assim, nem nasceu o direito do réu, do autor, de cobrar aquilo. O fato extintivo seria um homicídio, quer dizer, o direito existiu por um tempo, mas houve um outro fato que fez esse direito cessar de existir. Então é bom para guardar. E o fato modificativo, que também é posterior, e ele gera uma modificação na relação jurídica. Pode ser objetiva ou subjetiva. Objetiva pode ser uma inovação, você rola a dívida, faz uma inovação da dívida, você faz uma cessão de crédito, por exemplo, que aí seria uma modificação
subjetiva. Isso são defesas indiretas de mérito. E aqui a gente acaba a contestação. Acaba, mas não acaba, porque agora a gente vai entrar em reconvenção, e a reconvenção é parte agora da contestação. Reconvenção é um contra-ataque. Coloquei aí. Por que contra-ataque? Porque na contestação o réu só se defende, ele não deduz nada em face do autor. Ele só defende. Ele fala, olha, você está errado, pode ser várias hipóteses de tempo, mas ele não pede nada. A reconvenção é um pedido contra o réu. Quer dizer, se entra com uma ação contra mim me cobrando alguma coisa, eu falo, olha, você me deve isso aí, você que vai ter que me pagar. Isso é um contra-ataque, um pedido contra o autor, pedido do réu contra o autor. Dentro, é um exercício de ação dentro do mesmo processo. E a reconvenção, aqui para a gente colocar a diferença legal entre ônus e faculdade, a reconvenção é uma faculdade do réu. Por quê? Porque se ele perder o prazo da reconvenção, ele pode mover uma ação autônoma contra o réu. Vai ser conexa, beleza. É só uma faculdade mesmo ele colocar tudo ali dentro da mesma relação jurídica. Vai haver uma ampliação, necessariamente vai haver uma ampliação objetivo do objeto do processo. Fez barulho? Ah, tá. Ampliação do objeto do processo. Por quê? Porque o objeto do processo antes era só um pedido do autor contra o réu, agora vai ter um pedido do réu contra o autor também. E aí eu fiz um desenho. E aí o autor vai ser o autor reconvindo e o réu vai ser o réu reconvinte. Quem reconvém é o reconvinte e quem sofre, digamos assim, a reconvenção é o reconvindo. Aqui, sobre terminologia, vale fazer uma pausa aqui, com perdão peço licença para a professora Letícia. Se eu for dizer que houve uma reconvenção no passado, eu vou falar ele reconviu? Reconviu? Então, reconvir. Não, vir é o verbo de vir, é de vir, de ir e vir. Então o verbo vir no passado ele veio, não é ele viu, viu é de ver. Então ele veio. Tá? Isso aqui é importante. Isso confunde mesmo, às vezes eu falo errado, mas é meio mal falar errado, na prova oral principalmente. A gente faz errado para ali, eu reconvindo. É confuso mesmo, mas enfim, tem que treinar a falar certo, e aí a gente não erra. Bom, faculdade do réu, já falei, natureza jurídica de ação, portanto. E aqui tem uma coisa interessante também. Pode haver ampliação ou restrição subjetiva da demanda. Isso. Vamos lá. Desenhar de novo. Eu posso apagar reconvir. A contra B. Demanda inicial, certo? Reconvenção vou fazer de azul. Então o B, o A entrou com o processo contra o B falou, vou reconvir, deixa eu pegar primeiro. Aí ele vem, o B pode chamar um maluco para ajudar ele, e aí os dois reconvirem contra o A. Pode? Pode. O B pode falar, eu vou reconvir, quer dizer, desde que pertinente, né? Você não pode chamar um maluco, você tem que chamar alguém que tenha interesse naquela relação jurídica. Seja político ou sorte. Exatamente, isso pode ser em caso de dispersões facultativo ou necessário. Oi? Não é bem um terceiro, né? É uma demanda autônoma. Vamos trabalhar melhor esse exemplo. Pode o B fazer uma reconvenção aqui contra o C e o A? Isso aqui era para ser um colchete, mas não é. Pode?
Mas o ato, você estava na demanda? Não. Você, tá bom, bota o dele aqui e tal. Não foi isso que eu perguntei. Não. Quando há invocação contra o B, Não, o A, o preto é a demanda principal, o azul era a convenção. ele chamou uma pessoa nova. Chamou um cara novo. Ele chamou? Se seguir a mesma lógica, Aí pode. Pode também. Mas só contra o D, ele podia fazer isso? Pode. não só contra o D. Não, só contra o D, D. aí não é uma convenção, porque Não, aí é outra. Ele pode chamar não faz sentido, né? Aí o chamamento Eu juiz um processo contra você e você vem fazer uma reconvenção contra o rival. Tava reclamação. Aí, vamos aqui. Outro caso ainda. A e B agora são amiguinhos, tá? Ele mora um processo contra o C. Pode o C reconvir. Nossa, a caneta tá uma droga. Tá fora, pode o C reconvir só contra o A? Pode. Ou seja, pode haver ampliação subjetiva, que é chamar mais uns caras para ocupar o polo passivo ou ativo, ou uma reconvenção subjetivamente restritiva, é o nome técnico para esse negócio aqui. Certo? Tá aqui. Quais são os requisitos para o ajuizamento da reconvenção? São os mesmos para o ajuizamento da ação, é mais um, que é a conexão com a ação principal com o fundamento da defesa. Isso a gente já vai ver direito, mas você não pode simplesmente, a Francisca demanda a Maristela por um acidente de carro, a Maristela vem e faz uma reconvenção por conta de uma dívida que não tem nada a ver. Tem que ter algum fundamento, tem que ter uma relação. A gente já vai ver quão profunda tem que ser essa relação. Outra questão interessante: interesse na propositura de reconvenção. Existem algumas ações que são ações dúplices. O que é uma ação dúplice? Não adianta, por exemplo. Uma ação declaratória classicamente é um exemplo clássico. Eu movo uma ação declaratória de inexistência desse contrato. Se a minha ação for julgada procedente, o juiz vai declarar que esse contrato é procedente. Esse contrato é existente, válido, etc. Se a minha ação for julgada improcedente, isso serve como uma declaração de validade do contrato, entendeu? Então, assim, a ação é dúplice. Por quê? Porque se ela for procedente, quer dizer que o contrato é inválido. Se ela for improcedente, quer dizer que o contrato é válido. Então, nesse caso, não há interesse em ajuizamento de uma reconvenção, certo? Porque a demanda inicial, ela já supre essa necessidade. Quer dizer, você vai mover uma ação para dizer que o contrato é válido, mas isso já é decorrência da ação principal. Então, você não tem interesse. Outras ações que são dúplices, que vocês vão ver lá no procedimento especial, ação processuária, dúplice, ações de contas, mas deixa lá para o procedimento especial. Por hora, fica com esse exemplo da ação declaratória. A grande novidade da reconvenção é que ela é deduzida na mesma peça da contestação. Aqui, eu só queria também destacar um ponto. Na época do CPC de 73, o pessoal disse, principalmente quando entrou em vigor, porque mudou. Do Código de 39, a reconvenção era na mesma peça. Aí o CPC de 73 disse que era separado. Só que, por engano, alguém ia lá e fazia tudo junto. Tinha juiz que negava a convenção, mas tinha uma galera que falava, não tem vício nenhum, pela instrumentalidade das formas, tem que ver qual o prejuízo de ser deduzido tudo numa mesma. Vamos supor que, porventura, alguém faça ainda, não saiba da nova regra e faça uma reconvenção separada da contestação. Pode? Não pode. Mas, se o juiz, se o desembargador for julgar isso, se deparar com isso, não há nulidade, A gente já viu aquela regra da ausência de prejuízo, assim, só há nulidade se há prejuízo, não há prejuízo nenhum.
É lógico que, numa visão prospectiva, quer dizer, posso fazer isso? Não. Isso eu já fiz, e agora? Agora a gente admite porque não houve prejuízo. Legal? Aqui eu já falei. Conceito de conexão. Barbosa Moreira diz que isso, ele já dizia, isso continua igual, né? Ser exatamente uma conexão, né? Pode ser uma relação entre as ações que não configuram conexão nos termos do artigo 55, mas que autorize a propositura de uma reconvenção. E aqui coloquei 2 julgados do STJ que dizem que a reconvenção é mais ampla do que o conceito estreito oferecido no artigo 103, que é o antigo artigo 55, só que no outro código. 2 julgados que falam isso. Procedimento. Proposta da reconvenção, o autor, que aí vai ser o reconvindo, é intimado para responder em 15 dias. O código fala intimado, mas o correto seria que o código falasse citado, né? Porque afinal é uma nova demanda. Vai ser citado, então, falando tecnicamente, na pessoa do seu advogado, não precisa de poderes especiais para isso, porque isso decorre de expressa previsão legal. Autonomia da reconvenção. Artigo 343, parágrafo 2º. A reconvenção é autônoma à contestação. O que isso quer dizer? Só procurar o artigo aqui. Mas isso quer dizer que, se o réu desistir da ação, a reconvenção continua? Continua. Se a reconvenção se a ação for de plano julgada improcedente, tiver que produzir prova na reconvenção, a reconvenção continua. Elas são autônomas. 343, parágrafo 2º. O artigo 343, parágrafo 2º diz exatamente isso. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito do processo principal não impede o prosseguimento do processo contra a reconvenção. Então elas são autônomas. E aí surge uma questão quanto ao julgamento da reconvenção. O Código Antigo tinha uma previsão que falava que ambas a ação principal e a reconvenção tinham que ser julgadas juntas. Essa previsão desapareceu. O código não diz que tem que ser diferente, mas ele simplesmente se omitiu. E aí, o que acontece? O TUT diz que, muito embora esse artigo não exista mais, elas continuam tendo que ser julgadas juntas. Elas continuam tendo que tramitar juntas. Mas, e aí eu acho que esse é o motivo disso ter desaparecido. Eu li um outro cara que eu esqueci o nome e, enfim, não citei ele. Por que o OCPC tirou essa previsão? Porque agora, vocês vão ver na aula que vem, existe a possibilidade de sentenças parciais. Eu não sei se vocês já viram isso. Então, assim, se eu posso ter uma sentença parcial, eu, em tese, posso julgar ter uma sentença total da demanda principal e só depois julgar por convenção, né? Não tem mais prejuízo. Eu posso ter várias sentenças no processo agora. Então, não necessariamente, se for o caso, o juiz pode julgar primeiro uma, depois a outra, mas, mesmo porque elas são conexas, o ideal é que se julguem juntas, né? É possível a reconvenção da reconvenção, para complicar? Dinamarca diz que, embora isso seja difícil de acontecer, é possível, desde que essa nova demanda, a reconvenção da reconvenção seria o seguinte: o réu reconviu, aí o autor vê a reconvenção e reconvém de novo, desde que isso não fosse possível inicialmente. É o que o Dinamarca fala, mas ele mesmo diz que é muito difícil de acontecer, mas vai que alguém pergunta para vocês, vocês sabem que o Dinamarca diz que é possível. Aqui está o artigo 343, que é o artigo da reconvenção. Eu já falei essa primeira parte. Parágrafo 1º. Será intimado, na verdade será citado, resposta no prazo de 15 dias. Veja que ele fala resposta, ele não fala contestar, né? Então, o indício que pode reconvir de novo. Quem pode, se não quiser contestar também, pode ser que pode ser reconvir. Estou chegando. A desistência. Aí o parágrafo 2º, que é o que fala da autonomia da reconvenção. Aí parágrafo 3º e 4º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, ou a reconvenção pode ser proposta pelo réu e desconsórcio com o terceiro, aquela ampliação subjetiva da reconvenção.
esse parágrafo 5º é um parágrafo bem... Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, mas na qualidade de substituto. Esse parágrafo é um parágrafo bem esquisito, bem complexo. E bem... não tem muita utilidade também, porque é muito raro isso. Substituição processual é quando alguém pode atuar em nome de outro. É o caso mais clássico de ação coletiva, mas os casos do direito individual são poucos. E aí, por exemplo, se eu tenho uma substituição processual, pode reconvir em face do autor da parte? Pode, mas desde que ele tenha autorização para ser sujeito passivo de uma demanda substituindo aquela parte que ele está representando na demanda inicial, entendeu? E aí, a partir disso, o pessoal está cogitando se... E aí vocês vão ver processo coletivo, mas a grande discussão aqui é se admitiria uma ação coletiva passiva. O que seria uma ação coletiva passiva? Uma ação coletiva, só que contra o legitimado coletivo, porque normalmente a ação coletiva é o legitimado coletivo contra alguém. E o legitimado coletivo substituindo uma galera. No caso, seria alguém contra essa galera, mas representando ele, substituindo ele, a Defensoria, o Ministério Público. Isso é bem polêmico. Para quem acha que existe ação coletiva passiva, esse artigo autorizaria, então, a reconvenção numa ação coletiva, mas isso é melhor ver em processo coletivo, só para vocês saberem dessa discussão mesmo. E aí o parágrafo que você queria, Francisco Réu pode propor reconvenção, independentemente de oferecer contestação. E aí, no caso, se o fundamento da... Putz, cagada de droga. Nossa, como que eu sumo com esse negócio aqui? Ai, cara. Peraí. Não precisa não. Não, tá bom. Vai ficar com essa barra aí no ar mesmo. Deixa eu voltar agora, né? Nossa, eu tô... já virou resposta. Não precisa parar não, já voltei aqui. Bom, tá, acabou então. Reconvenção, alguém tem dúvida? Vamos para a revelia. O que é revelia? É o não comparecimento do réu ao juízo. Isso é revelia. A presunção de veracidade das alegações é um efeito da revelia, né? A revelia é o mero não comparecimento. Quais são os efeitos da revelia? A presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, e isso é bem parecido com aquele ônus da impugnação específica que a gente já falou. Inclusive, o Código de 73, lá no ônus da impugnação específica, ao invés de falar que a consequência da não impugnação específica é a presunção de veracidade, falava que a consequência é o efeito da revelia. Então, são efeitos iguais mesmo. Está confusa, mas não precisa... Enfim, são efeitos iguais. Defeitos. Além disso, a possibilidade de julgamento antecipado, a gente já vai ver isso, e caso o réu não constitua patrono sendo revel, será intimado de todos os atos pela imprensa oficial. A gente já vai ver isso também. Presunção de veracidade. Quais são as exceções? Exceções bem parecidas lá com as outras que a gente já viu. Havendo pluralidade de alguns réus. Se algum contestar a ação, não incide o efeito da revelia. Então, em outro caso, a gente pode estender esse exemplo lá para o ônus da impugnação específica também. Se tiver dois réus, um não impugnar especificamente um fato, mas o outro sim, for um fato comum para ambos, também está valendo essa regra. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, que são direitos os quais não se admitem confissão, portanto é a mesma hipótese daquela lá. Petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável para prova do ato, aquele caso que a gente falou, do instrumento público, do imóvel. E aqui, uma que era uma exceção doutrinária, foi acrescentada aqui e não foi acrescentada lá, mas vale para as duas. Alegações de fato formuladas pelo autor forem verossímeis, ou estiverem em contradição com algum dos elementos por prova constante dos autos. Exemplos. Por que exemplos? É verdade, aqui tem uma coisa que faltou falar na hipótese 1, de
pluralidade dos réus. Não basta que o outro réu conteste, ele tem que impugnar especificamente aqueles fatos, né? Porque é só assim que se afasta a presunção de veracidade. Aqui, como eu falei, outras exceções ao artigo 344, isso aqui é importante, são exceções jurisprudenciais. Na ação rescisória, a revelia não implica presunção de veracidade dos fatos. Por quê? Porque a ação rescisória vai impugnar uma sentença, e a sentença tem presunção de veracidade, ela tem, enfim, imagina, o réu não contesta a rescisória e se admite que aquela sentença está errada. Não. Então o STJ decidiu isso agora, é recente, 2015, os julgados recentes podem cair. E na desapropriação, a revelia do expropriado não justifica o acolhimento automático obrigatório da oferta inicial feita pelo expropriante, ou seja, sempre vai ter que ter perícia na ação de desapropriação, ainda que haja revelia. O STJ decidiu isso também. Revelia e reconvenção. Tá na hora já? Tá, eu só vou acabar a revelia rapidão e a gente já acaba, hein? Eu só rápido, autor reconvinte que não contesta. Aplica-se os efeitos da revelia, imagina. Aquela hipótese do parágrafo 6º. Você reconviu, mas você não contestou. Tem efeito da revelia aí? Depende. Se da reconvenção pudesse extrair negativas de fatos, não, mas... Bom, se da reconvenção pudesse extrair negativas aos fatos alegados pelo autor, aí não tem o efeito. E, no caso, peça autônoma, produção de prova... E se houver também, e aqui a gente vai ver isso agora, se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a ocorrência do efeito da revelia, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir se ainda não estiver indicado. Tá bom. Ao réu revel será lícita a produção de provas, ou seja, o código agora admite a produção de provas pelo réu revel, desde que ele chegue nos autos a tempo e que ele faça esse pedido de prova. Ou seja, é um grande abrandamento do efeito da revelia, porque ele pode chegar, sem ter contestado, ele chega em um momento adequado, porque o réu revel pega o processo do estado em que se encontra e pede a prova, aí o juiz tem que produzir. Mas então isso acaba com o efeito da revelia? Não, porque nesse caso vai haver, segundo o TUT, uma inversão do ônus da prova. Porque antes o autor teria que provar. Se o autor alega, o réu nega, quem tem que provar é o autor. Se o autor alega, o réu é revel e ele pede a prova, quem tem que provar é o réu. Tá? E aqui um julgado do STJ de 2005, antes do CPC de 2015, portanto, que já admitia isso. Prazos para o réu revel, e aí a gente faz o exercício e vai embora. Os prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Ou seja, antes diziam que os prazos corriam independente de intimação, agora tem que publicar no Diário Oficial, o que não adianta muito, porque o autor, quem olha o Diário Oficial é o advogado, né? O autor não olha, o réu pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. A regra só vale para o réu citado pessoalmente. A regra só vale para o réu citado pessoalmente. Por quê? Essa regra da intimação. Porque o réu revel citado com hora certa e pro edital vai ter curador especial, né? É por isso que lá no começo fala que tem intimação, não citação, não é isso? Será? Não lembro que você leu? Você falou que era melhor colocar uma citação. Deve ser isso. Não. Não, mas era a reconvenção. Tá na reconvenção, aqui a gente já saiu da reconvenção. Se o réu revel constitui advogado, passa a ser intimado na pessoa do advogado, desde a Constituição, e tudo segue normalmente. Exercício para ir embora, só vai embora se acertar. Sobre as respostas do réu de prova da Bahia também. É correto afirmar: 1. Letra A. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção? Não. A reconvenção é autônoma. Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, ainda que não conexa com a ação principal nem com o fundamento da defesa. Não. Para o réu propor reconvenção é necessário que apresente contestação? Não. Se o réu, na contestação, deixar de alegar incompetência absoluta ou relativa, o juiz
conhecerá de tais matérias de ofício? Absoluta. Absoluta ele pode conhecer de ofício, a relativa não. O erro dessa questão está na relativa. E aí então, a letra E, havendo alegação de incompetência relativa absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio real. E letra E, e aí vamos para a aula que vem. Muito obrigado a todos. Boa noite.